Olá, pessoal. Vamos, então, ao segundo momento dessa aula. É importante tratarmos nesse momento, porque afeta as políticas de financiamento, da Emenda Constitucional 95 de 2016. Essa emenda constitucional instituiu o congelamento de investimentos sociais, por 20 anos no Brasil. É a emenda do congelamento de gastos, que, na verdade, são investimentos em saúde, educação. Essa emenda constitucional, ela está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é a parte da Constituição destinada a abrigar políticas que são temporárias. E aí foram acrescentados nessa parte da Constituição os artigos 106 a 114. Eu quero destacar alguns deles para a gente entender por que significa congelamento de investimentos. O artigo 106 estabelece um novo regime fiscal, por 20 exercícios financeiros, então, por 20 anos. Aí, a gente tem, no inciso 1º desse artigo, para o exercício de 2017, a despesa primária, as despesas com educação e saúde fazem parte das despesas primárias, Então, a despesa primária paga no ano anterior, de 2016, ela seria corrigida em 7,2%. E em 2017, esse seria o valor para investimentos sociais. Para os anos seguintes, então, de 2018 em diante, consideraria-se o valor do ano anterior. Então, em 2018, considerou-se o valor gasto em 2017, e esse valor seria corrigido pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. Então, na prática, a cada ano, considera-se o valor gasto no ano anterior e corrige-se pela inflação, e esse é o valor que se terá disponível para aquele ano. Bom, por que é um congelamento de investimentos? Porque considera-se o valor gasto, e o valor gasto, ele vem diminuindo significativamente. O governo federal, nos últimos anos, desde 2014, tem realizado cortes no orçamento no decorrer do ano. O orçamento aprovado não é necessariamente o orçamento investido. Realizam-se cortes, determinadas verbas são redirecionadas para outras áreas, então isso já significa menos investimento. Na prática, se tem o congelamento por 20 anos, porque a correção é pela inflação, de um valor que vem sendo diminuído a cada ano. E isso significa, na prática, a eliminação da vinculação de recursos, porque a vinculação, ela não é em função de um percentual, tomando por base um valor gasto no ano anterior. A vinculação é em função da arrecadação. Então, para a gente entender os prejuízos, vamos supor que a arrecadação aumente num determinado momento no interior desses 20 anos. Por meio dessa política aqui, a arrecadação não vai significar mais investimento na educação, porque considera-se o valor gasto no ano anterior, que será corrigido pela inflação. É só isso. Então, na prática, se tem o congelamento de investimentos por 20 anos, e a diminuição cada vez maior do investimento. Com um agravante, essa emenda constitucional, a gente tem no artigo 108 lá definido que apenas o presidente da República pode propor, a partir do 10º ano de vigência, uma alteração nos métodos de correção da inflação. E é permitida apenas uma alteração por mandato
presidencial. Então, na prática, se tem o congelamento de investimentos. O Brasil foi o único país do mundo a adotar uma medida tão radical como essa, que vai trazer uma série de prejuízos, que vem trazendo uma série de prejuízos para a educação. Bom, para a gente falar, né, da política de financiamento atual, aquele Fundeb criado para o período de 2006 até 2020, ele, né, foi finalizado em 31 de dezembro de 2020. No mesmo ano, foi, por meio de uma emenda constitucional, aprovado um novo Fundeb, que foi tornado na própria Constituição como um fundo permanente. Então, ele não tem mais uma durabilidade específica, né? Continua sendo um fundo para financiamento da educação, mas conseguiu-se, nesse fundo, uma série de avanços, né? Por exemplo, em relação às transferências que a União tem que fazer, buscou-se adequar, né, os recursos transferidos às atribuições do gasto, aquilo que se vai gastar mesmo, inclusive no que se refere à busca por qualidade da educação, né? Também o fundo foi aprovado com o propósito de produzir equilíbrio entre os agentes federados, enfrentando as desigualdades regionais, né, que estão muito presentes nas regiões norte e nordeste do país. Então, as transferências do governo federal, elas passam a ser transferências redistributivas, que buscam enfrentar, de fato, essas desigualdades. Então, é um fundo permanente, né? Houve, nesse fundo, a ampliação da complementação da União, que tem que atingir o chamado valor aluno total, né? 2,5% da complementação da União atende a critérios de eficiência, então, aos resultados obtidos pelas escolas nas políticas de avaliação, né? Houve também um ganho, 70% dos recursos do fundo devem ser utilizados para pagamento de profissionais da educação, né? E 50% da complementação da União deve ser utilizada para financiar educação infantil, né? Que é uma das grandes dívidas educacionais brasileiras. Bom, né, o fundo também constitucionalizou o chamado custo aluno qualidade, ou seja, aquele valor aluno anual por cada nível de ensino e modalidade não é mais um valor, né, apenas numérico, considera-se a dimensão da qualidade da educação que se quer atingir, né, para poder fazer essas transferências. E isso significa mais investimento para a educação, né? Como é que se dá a complementação da União, né? A União, ela complementa 10% para os estados para atingir o valor aluno de cada nível e de cada modalidade da educação, né? Ela complementa 10,5% para atingir o valor aluno total, né? Que compreende, esse valor aluno total compreende recursos do Fundeb, do fundo, né? E demais receitas vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e as cotas do salário e educação, né, das redes de ensino. Então, é mais investimento, né? É uma complementação maior da União, é mais investimento federal para a educação. 2,5% dessa complementação atende a critérios de desempenho, então atende aos resultados obtidos pelos sistemas de ensino, pelas escolas, né, nas políticas de avaliação. E, né, 50% dessa complementação tem que estar direcionada para financiar a educação infantil, né? A regulamentação do fundo
foi por meio da Lei Federal 14.113 de 2020, né? Por meio dessa lei, estabeleceu-se um sistema híbrido de distribuição dos recursos, com a complementação da forma como nós vimos no slide anterior, aqui só reafirmei isso, né? O valor aluno final compreende as receitas do Fundeb divididas pelo número de alunos matriculados e o valor aluno total, todas as receitas disponíveis, as receitas do Fundeb, mas também dos estados e municípios, né? Há algumas condicionalidades, né? Para receber aqueles 2,5% que está atrelado a critério de desempenho, né? Depende de as redes, 80% das escolas participarem dos exames nacionais do Sistema Nacional da Educação, de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e também depende das escolas adotarem referenciais curriculares alinhados à Base Nacional Comum Curricular, que é a política curricular, né, do momento, né? Há fatores de ponderação, então, esses fatores de ponderação permitem que as redes, as regiões desfavorecidas recebam mais recursos. Então, né, considera-se o nível socioeconômico dos educandos daquela determinada rede, daquele município, daquele estado, né, se esse nível é mais baixo, há o recebimento de mais recursos para financiar a educação. Considera-se a disponibilidade de recursos vinculados à educação de cada ente federado, né? Há estados que têm uma capacidade de arrecadação menor, então esses também vão receber mais recursos, e considera-se o potencial de arrecadação tributária, ou seja, onde tem um potencial de arrecadação maior, recebe-se menos recursos, e o contrário também é verdade. Bom, nesse sentido, é um fundo que avança bastante, há movimentos, né, no Congresso Nacional, no sentido de tentar diminuir esses investimentos, alterar essa lei que regulamentou o fundo, mas há também muita resistência para que isso não aconteça e para que, de fato, a educação seja valorizada. Ficamos por aqui, nos encontramos no próximo momento com o tema de política de formação de professores e condições de trabalho docente. Até lá.